Bem, gente, vamos a mais um dos nossos vídeos e neste faremos alguns comentários de revisão sobre a razão. Então, podemos dizer que, dá dois números racionais A e B, com B diferente de zero, chamamos de razão ao quociente de A por B, ou seja, indicamos a razão por A barra B ou A 2.1B. E que lemos A dividido por B, ou a razão de A para B, ou ainda A está para B, que é a mais usada, onde sempre consideramos o A ou o denominamos de antecedente e o B de consequentes. Gente, algumas razões que é bom você, algumas definições de razões que é bom você conhecer, que vem ser razões inversas ou recíprocas. São duas razões em que o antecedente da primeira é igual ao consequente da segunda. E o consequente da primeira é igual ao antecedente da segunda. Um detalhe importante para você guardar sobre razões inversas e recíprocas é que o produto entre elas duas sempre é igual a 1. Vejamos um exemplo. 3/2 e 2/3, será que são inversas? Para você conferir, você faz o produto. Ou então, você verifica que o antecedente da primeira razão é igual ao consequente da segunda. O antecedente da primeira é igual, o consequente da primeira, desculpa, é igual ao antecedente da segunda. Então, se isso aqui está a acontecer, essas duas razões, 3/2 e 2/3, são consideradas razões inversas ou recíprocas. Da mesma maneira, 7 e 1/7. 7, você tem 7 subtendentes sobre o 1. Então, você verifica que antecedente da primeira razão é igual ao consequente da segunda. O consequente da primeira, subtende-se aqui C1, é igual ao antecedente da segunda. Mas, para ficar prático de você fazer ou verificar, é só você construir ou fazer o produto entre elas. No caso, se fazemos 3 vezes 2 sobre 2 vezes 3, ou seja, multiplicar frações, multiplicamos antecedentes entre si e consequentes entre si. No nosso caso, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 sobre 6 é 1. Então, aqui você verificou, ou verificamos que este 3/2 e 2/3 podem ser consideradas frações inversas ou recíprocas. Vamos ao caso 7 e o 1/7. Ficamos com 7 vezes 1/7. Multiplicação, 7 vezes 1/7, subtende-se 1 vezes o 7, é o próprio 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, senhores, temos aí as considerações sobre o princípio de razões inversas ou recíprocas, ressaltando sempre que o produto entre elas é 1. Vamos às razões iguais ou equivalentes. São duas ou mais razões que os quocientes indicados por elas são iguais. Em outras palavras, que a divisão entre antecedente e consequente entre todas as consideradas são sempre iguais. Agora, você pode verificar também fazendo o que para que duas razões sejam consideradas iguais ou equivalentes. O produto do antecedente da primeira pelo consequente da segunda. E é igual ao produto do consequente da primeira pelo consequente da segunda. É o caso, senhores, desse nosso exemplo. 3/2 é equivalente, que esse símbolozinho tipo um tio entre as duas razões, a 6/4. Por que podemos dizer que essas duas razões são equivalentes? Porque ao multiplicarmos o antecedente da primeira pelo consequente da segunda,
você encontra o mesmo resultado, o mesmo produto consequente da primeira vezes o antecedente da segunda, ou seja, em ambos os casos, o 3 vezes 4, 12, e por sua vez o 2 vezes 6 também é 12. Então, se isso aqui acontece, gente, que nós vamos ver futuramente nas proporções, que nada mais nada menos é o produto dos extremos igual ao produto dos meios, que é considerada a propriedade fundamental das proporções. Se isso acontece, você pode considerar que as razões são iguais ou então são ditas equivalentes. Agora, sempre por absurdo de linguagem simbólica, você pode escrever no lugar desse tio, em geral, escrevemos a unidade. Significam, senhores, a mesma coisa, a mesma operação, ou seja, que 3 meios é equivalente ou igual a 6 quartos. Bom, o método prático, conforme nós já vimos, aqui é um deles, né, para você verificar se essas duas razões são equivalentes. O outro método, o método prático para você obter é o seguinte: note que tínhamos a fração 3 meios, digamos a princípio. Se ele te pedisse uma equivalente a ela, ora, se você tomar o antecedente e multiplicá-lo por 2, você vai encontrar 6. Agora um detalhe, se você multiplicou o 3 e o transformou em 6, fazendo o que? A simples multiplicação de 3 por 2, não pode esquecer de fazer o mesmo com o consequente, ou seja, você vai tomar esse consequente, da nossa primeira razão aqui no caso, e multiplicá-lo por 2, ou seja, 2 vezes 2 é, no caso, o resultado 4. Ou seja, para você obter a razão ou razões equivalentes, é só você tomar a razão, digamos, de origem e multiplicar pela mesma constante o antecedente e bem como o consequente. Se for a volta, no lugar da multiplicação, ou seja, se você tem uma fração 6 quartos e quer uma menor, digamos, ao dividir por 2 é a volta. Então, se você fizer a divisão da fração maior da razão maior para chegar a uma menor, você dividindo por 2, você obtém um resultado dito ou considerado razões iguais ou equivalentes. Então, senhores, aí duas maneiras práticas de você encontrar razões iguais ou equivalentes. Vamos aqui a uma pequena questão comentada sobre razão. É pedido para você estabelecer as razões entre os seguintes números: 3 meios, 3 e 12, 1/10 e 1/100, a razão entre a fração 1 meio e 3 quartos. Um detalhe: para você determinar a razão entre dois números, basta dividi-los de acordo com a ordem que eles aparecem. Ou seja, se queremos determinar, estabelecer a razão entre o 3 e o 12, vamos fazer o quê? Dividir o 3 pelo 12. Ora, 3 pelo 12, dá para a gente simplificar ou dividir essa razão por 3, né? Então, 3 dividido por 3 vai ficando 1. 12 dividido por 3, vamos ter então 4. Então, 3 quartos, 3 e 12, podemos dizer que trata-se de razão ou 3 sobre 12, ou 3 está para 12, ou 1 está para 4. A segundo exemplo, senhores, é o mesmo raciocínio. Vamos aqui a ficar com 1/10 sobre, ou está para 1/100. Vamos dar uma melhoradinha nesses dois valores. Para isso, o maior número de casas decimais é em número de 2 aqui no nosso consequente. Então, vamos multiplicar toda esta razão por 100. Para quê? Para a gente trabalhar melhor. Ou seja, se multiplicarmos por 100 1/10, nós vamos ter 10. E se nós multiplicarmos 1/100 por 100, vamos ter 1. E aí, então, senhores, 10 por 1 é o próprio 10, que indica, então, a razão de 1 para 1, de 1/10 para 1/100. E a razão 1 meio e 1 quarto, senhores, vamos ficar a depender de 1 meio sobre 3 quartos. Vamos ter que dar uma melhorada ou então executar uma operação fracionária aqui, que no caso é a divisão. Para dividir frações
conservamos a primeira, ou seja, o numerador, e multiplicamos pelo inverso do denominador. Ora, para concluir, multiplicar frações, multiplicamos numeradores entre si e bem como os denominadores entre si. Se bem que aqui dava até para você simplificar, mas vamos deixar para o final. Ficamos então com 4, que é 1 vezes 4, e 2 vezes 3, que é o 6. Esta fração, ou esta razão, melhor dizendo, simplificada ou dividida por 2, como vai ficar? 4 dividido por 2 é o 2. 6 dividido por 2 é o 3. Então, 2 está para 3. Pode-se dizer que é uma razão equivalente a 1 meio está para 3 quartos. Vamos agora, senhores, a algumas razões denominadas de razões especiais. Então, a primeira razão especial é a da velocidade média, que é largamente cobrada em nossos concursos. Um exemplo, é pedido para você calcular a velocidade média de um trem que percorre 120 km em 3 horas. Um lembrete para você fazer isso é a definição da velocidade média. A velocidade média sempre é dada por um quociente, em outras palavras, no nosso caso, razão, entre o espaço percorrido e a variação do tempo. No caso, o ΔS, simbolizado pelo ΔT. Nosso probleminha, velocidade média, ΔS sobre o ΔT. Razão ΔS está para ΔT. O nosso ΔS é o 120, que é o espaço ou variação em espaço percorrido. E, no caso, o nosso tempo, 3 horas. Então, ficamos com 120 km por 3H. Ora, o 120 e o 3 dá para a gente dividir, né? 120 dividido por 3, chegamos a 40 o quê? Quilômetros por hora. Senhores, o que significa isso no caso do estudo da razão? Significa que em cada hora esse trem se desloca ou percorre 40 quilômetros. Bom, gente, então aí uma pequena ideia sobre o caso da razão especial, velocidade média. Da mesma maneira, em termos de razão especial, vamos aqui à densidade demográfica. A densidade demográfica, vamos aqui a um exemplo, um probleminha, uma questão. Um país tem uma área aproximada de 341.280 quilômetros quadrados, 289 quilômetros quadrados. De acordo com o censo de 2012, esse país tem uma população aproximada de 4.012.562 habitantes. Interesse, qual é a densidade demográfica desse estado? Senhores, da mesma forma, a definição da densidade demográfica, que também é denominada de populacional, nada mais, nada menos, de uma determinada região, é o quociente ou a razão entre o número de habitantes e a área da referida região. Então, a densidade demográfica, temos aqui a nossa razão. Ela depende, demográfico populacional, essa densidade depende do número de habitantes pelo número da área, pelo valor da área ocupada. No nosso caso, número de habitantes nós temos aí acima, 4.012.562, e a área deste estado, desse país, no caso, ele é de 341.289 km². Senhores, fazendo essa divisão, nós chegamos a 11,76 centésimos de habitante por quilômetro quadrado. Podemos dizer aqui, fazendo uma aproximaçãozinha, que o que significa isso? Que em cada quilômetro quadrado, nós temos aproximadamente, em média, né, a faixa de 12 habitantes. Então, senhores, aí uma pequena ideia da razão especial denominada de densidade demográfica, ou então populacional. Bom, vamos aqui a uma questão de razão comentada. Vem assim, questão bem simples. Uma escola tem 800 metros quadrados de área construída e 1.000 metros quadrados de área livre. Então, a área construída é 800 e a área
livre é em número de 1.000 metros quadrados. O que interessa ao problema é a razão, você tem que se ligar nisso aqui, nessa sequência, da área construída para a área livre. Bom, então, para chegarmos ao probleminha, conforme a citação do problema, a razão área construída para área livre. Então, é só você agora tomar os valores. O valor da área construída em número de 800 metros quadrados e o da área livre, 1.000 metros quadrados. Bem, gente, como as razões, os valores os numéricos das razões estão todas na mesma unidade, no caso em metro quadrado, é uma atenção que você deve fazer ou ter quando você for simplificar. Não tem problema você fazer aqui a simplificação. Então, podemos tirar logo a unidade de medida. E aqui podemos simplificar 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador. Ficamos a depender de quem? 8 por 10. Que na divisão ou simplificação dessa fração ou razão por 2, ficamos com 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Senhores, aí então temos um problema simples que mais aparece bastante. Quer dizer, a razão entre a área construída e a área livre é de 4 para 5. Bem, gente, outra questão comentada sobre razão. Outra questão simples. Por sinal, essa aqui exige só mais um pouquinho de raciocínio, ou então de malícia. A razão entre os pratos fundos e rasos, nesta ordem, quer dizer, de pratos fundos para pratos rasos, é de 3/5, ou de 3 para 5. Se um prato fundo for quebrado, essa razão passa a ser de 7 para 12. Então, você tem, digamos aí, uma residência, um restaurantezinho que, em termos de pratos fundos e rasos, a razão é de 3 para 5. Agora, caso você quebre um prato fundo, essa razão passa a ser de 7 para 12. Ele pede para você afirmar que o número de pratos rasos, desse restaurante temos aqui as opções. Senhores, para chegarmos ao problema, vamos simbolizar da seguinte forma. O número de pratos fundos é F, vamos simbolizar com este F maiúsculo, e o de pratos rasos, vamos simbolizar por R, que por sinal é até a pergunta do problema, o número deles. Bom, então a primeira razão, ou a primeira frase do problema, nos oferece que a razão, né, de pratos fundos para pratos rasos, o F está para R, é igual, equivale a 3/5. Bom, gente, aqui podemos fazer aqui uma melhorada, isolar o F para continuar o problema. Ou seja, se o R está dividindo, ele pode passar para o segundo membro multiplicando. Em outras palavras, isolamos o F nesse problema. A segunda razão é a razão do prato quebrado, né? Se você quebra um prato fundo, fica com o número dos pratos fundos menos 1. Os rasos ficam como estão. Equivale à razão 7/12. O 7 está para 12. Bom, gente, o que vamos fazer aqui? Vamos ter que trabalhar com esses dois valores. Nada mais, nada menos, pode-se dizer que é um pequeno sistema. Vamos usar o quê? Onde há, no caso, a princípio aqui, vamos ainda fazer o isolamento do F-1. Nós temos que o F-1 sobre R. Esse R você pode trazê-lo multiplicando. Ainda vamos fazer o que aqui, ó? Trazer esse menos 1 para o segundo quadrante. 7/12 do R mais 1 é a dependência desse F na 2. Olha bem, vamos igualar as duas dependências do R, tá? Do F, desculpa. O F na primeira dependência, primeira frase é 3/5 do R, e nessa segunda dependência do prato fundo quebrado, o F ficou 7/12 do R mais 1. Olha só, vamos igualar esses dois valores para justamente chegarmos ao valor do R. Então, temos a condição da igualdade, conforme já citado, ficamos com
3/5 do R igual a 7/12 do R mais 1. Senhores, uma das maneiras, vamos executar o MMC do 5 e 12. Podemos dizer que o MMC entre eles é o 60. Operando o mínimo. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes o 3R, ficamos com 36R. Vamos ao segundo membro. O mínimo é o 60. 60 dividido por 12 é o 5. E 5 vezes o 7R, chegamos a 35R. E finalmente, subtende-se que esse denominador do 1 é o próprio 1. Então, 60 dividido por 1 é 60, 60 vezes 1, 60. Senhores, vamos cancelar os denominadores para a gente chegar ao final do problema, ou seja, isolar o R, que é o problema, ou pedido do problema. Cancelamento R, vamos fazer o que agora? Vamos trazer esse 35, ó, para o primeiro membro. Se ele está positivo, ele vem negativo. Ficamos a depender de quem? De 36 menos o 35R igual a 60. Ora, 36 menos 35 é o R. E o R, então, ou seja, o número de pratos rasos do nosso problema é a opção D, ou seja, 60 pratos rasos. Então, gente, aí uma das maneiras de você resolver este problema. Bom, deixamos a seguir essas 5 questões simples, né, sobre o estudo inicial da razão. Em breve estaremos lançando outro vídeo sobre a sequência desse conteúdo. No mais, um turismozinho aqui na nossa belíssima Praia das Águas Belas, né, e bem como o nosso centro histórico da nossa cidade de Cascavel, que encontra-se em média 57 quilômetros da nossa capital Fortaleza. Valeu, bons estudos, até a próxima.